Se você é uma pessoa que não sabe por onde começar a investir em criptomoedas, eu tenho uma boa notícia. Essa aula é para você. Vamos nessa. Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Saindo do Zero, um programa onde eu te mostro quais são os caminhos que você precisa seguir para ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas de maneira segura, sem cair em golpes, sem entregar sua grana na mão de ninguém. Eu me chamo Elias Eduardo, sou especialista em investimentos em criptomoedas e vou estar com você durante toda essa aula te mostrando por onde começar a investir. Talvez você não faz ideia por onde começar, é o que eu vou te mostrar a partir desse exato momento. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com você para a gente dar o pontapé inicial na nossa aula. O tema da aula de hoje é investir em criptomoedas. Por onde começar? Essa é uma grande pergunta que muita gente tem se feito e hoje você vai ter a resposta, você vai ter um passo a passo de como começar a investir em criptomoeda de forma segura, tá? Sem entregar o seu dinheiro na mão de ninguém, sem cair em pirâmide, sem se cadastrar em empresa. É você começando no mundo das criptomoedas, você dominando, controlando, administrando os seus investimentos. Qual o conteúdo da aula de hoje? O que você vai aprender nessa aula? Como criar uma carteira de criptomoedas segura. Então, vou te ensinar isso. Vou te ensinar também a escolher uma exchange confiável como a corretora de criptomoeda, mas Elias, que parada é essa? Eu nem sei o que é isso. Fica tranquilo que eu vou te explicar na aula de hoje. Vou também te ensinar sobre gerenciamento de risco e estratégias para investimentos. Você vê que sempre eu trago aqui novas estratégias sobre investimentos, novas formas de você gerenciar os riscos nos investimentos. Então, esse é o conteúdo da aula. E qual é a vantagem que você tem de assistir essa aula, de aprender esse conteúdo de hoje? E quando eu digo vantagem, é vantagem mesmo, porque são milhares de pessoas que investem no mercado de criptomoedas e não fazem ideia do que eu vou te ensinar hoje. Então, quando você aprende o que eu vou ensinar nessa aula, você passa a ter vantagem sobre esses demais investidores. Você aprenderá os passos fundamentais para começar a investir em criptomoedas de forma segura e eficiente, mesmo que você seja um iniciante do absoluto zero. Elias, eu tenho conhecimento zero sobre criptomoedas. O que eu vou te ensinar hoje, isso vai mudar. Que legal, né? E aí, qual o objetivo da aula? Fornecer um guia prático e acessível para que você dê os primeiros passos no mercado de criptomoedas com confiança e assertividade. É você ser confiante e certeiro nos seus investimentos, mesmo que você não saiba nada, não saiba por onde começar. Então, é um passo a passo que eu queria ter esse passo a passo quando comecei há anos atrás cair em um golpe. Se eu tivesse um passo a passo desse, com certeza eu não tinha perdido o dinheiro que eu perdi em um golpe de pirâmide financeira. A importância de você participar da aula é entender os conceitos essenciais de investimento em criptomoedas e adquirir habilidades necessárias para começar a ganhar dinheiro em um mês nesse mercado promissor. Então, essa aí é a importância, bem objetivo, né? É importante você ter essas habilidades, aprender os conceitos, para que você tenha a capacidade de ganhar dinheiro em um mês. Agora, o que é importante também você entender? Que todo o conteúdo que eu ensino gratuitamente aqui no YouTube, ele pode chegar até você. Mas a inteligência artificial do YouTube, ela exige que você que está assistindo a aula agora faça algumas coisas. E o que a inteligência artificial do YouTube exige, Elias? 4 coisas. Que você faça 4 coisas. Primeiro, que você curta o vídeo. Então, se você não deixou o seu like, deixa o seu like aí. Segundo, que você se inscreva no canal, se você não é inscrito aqui no canal. Terceiro, que você ative o sininho de notificações. E quarto, que você deixe o seu comentário. Então, comenta aí se você gostou do conteúdo que nós vamos ter hoje, gostou do objetivo da aula. Se você é uma pessoa que não sabe por onde começar, deixa um emoji aí, deixa um legal, um gostei.
comenta alguma coisa. Por quê? Quando você faz essas 4 coisas, quando você curte, se inscreve no canal, quando você ativa as notificações e você comenta, a inteligência artificial aqui do YouTube, ela entende que o conteúdo foi bom para você. E aí, todas as vezes que eu compartilho algum conteúdo aqui, que eu deixo uma aula nova disponível, quando eu entro ao vivo na série de lives que eu faço ao vivo, daqui a pouco eu vou te explicar como é que você pode participar, bater um papo comigo ao vivo. Já pensou? Quando eu entro ao vivo, o YouTube vai lá e fala, olha, tem uma aula nova disponível. O Elias está ao vivo agora. O Elias compartilhou, liberou mais uma aula. Então, a inteligência artificial do YouTube passa a trabalhar em seu favor. Olha que massa. Às vezes, você não acompanha os conteúdos, você fica perdido, você não sabe muito o que fazer no mercado de criptomoedas, mas aqui tem aulas constantes para você receber o aviso de que a aula está liberada. A inteligência artificial do YouTube exige que você faça essas 4 coisas. Curta, se inscreva no canal, ative as notificações e comente. Faça isso que você vai aprender de forma precisa os caminhos que te levam a ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas, porque a própria inteligência artificial do YouTube vai te avisar. Vem aprender que tem mais uma aula. Olha que legal, né? A tecnologia trabalhando ao seu favor. Então é importante você seguir aí esses 4 passos. E agora nós vamos entender como criar uma carteira de criptomoedas de maneira segura, tá? Vou falar para você e explicar detalhadamente os passos para você criar uma carteira de criptomoedas de forma segura. Isso é extremamente importante. E primeiro, o que é uma carteira de criptomoedas? É um lugar onde você guarda as criptomoedas. Se você não sabe o que é criptomoeda, assiste esse vídeo que está aí no card, porque nele eu explico detalhadamente o que é uma criptomoeda. Aqui a gente vai tratar de carteira, beleza? Então, se a carteira de criptomoedas é o local que você guarda a criptomoeda. E tem que ser segura, porque a criptomoeda é sua grana. A carteira tem que ser segura. Quais são os passos para você criar uma carteira com segurança? Primeiro que existem 4 tipos de carteira, tá? É o primeiro ponto que a gente vai falar aqui, mas antes, deixando bem claro, corretora de criptomoeda não é carteira. Corretora, a sua conta na corretora de criptomoeda, na exchange, não é uma carteira. Veja bem, pessoal, as corretoras é o lugar que a gente compra e vende criptomoeda, eu vou falar dela um pouco mais à frente. E na corretora tem uma carteira de criptomoeda. Você pode transferir criptomoeda para a carteira da corretora, não é sua. É mais ou menos assim, ó. Você tem conta no banco? Então você consegue transferir dinheiro para sua conta bancária, mas o banco é seu. Quem dera o banco fosse seu, hein? Mas o banco não é seu. O banco é de uma empresa privada, ele só está te liberando um espaço. Tanto é que se o banco quiser, ele encerra a sua conta e você não abre mais conta lá. Certo ou errado? O mesmo acontece com as corretoras. Então, não deixe guardadas suas criptomoedas na corretora. Você tem que guardar nas carteiras. E quais são os tipos de carteiras de criptomoeda? 4. Existe uma carteira de papel, exatamente assim, ó, como uma folha de ofício, só que tem os QR Codes impressos no papel, onde a pessoa, usando o código, ela pode transferir criptomoedas. Não é a mais recomendável, é segura, mas não é mais recomendável. Mas ali a carteira de papel é segura, sim, porque não tem conexão com a internet. O papel é offline. Imagina a folha de ofício online. Pelo menos não inventaram isso ainda, né? O papel é offline. Então, não tem ligação com a internet. Suas criptomoedas offline sempre estarão mais seguras. No entanto, não é a mais cômoda. É um papel, aí papel molha, papel rasga, aí você vai ter que imprimir novamente a carteira, enfim. Mas existe esse tipo de carteira de Bitcoin, beleza? A segunda carteira que existe, eu acho que, na minha opinião, é a carteira mais cômoda de todas, porque é um aplicativo para o seu smartphone, um aplicativo para o seu celular.
basta você instalar no celular, é um DEP, aplicativo descentralizado, e aí em uma outra aula eu te explico, são os aplicativos que rodam dentro da blockchain, e a blockchain é a tecnologia das criptomoedas. Se você quiser aprender mais sobre os DEPs, deixa aí no comentário que quando chegar a 100 comentários, eu gravo um conteúdo só sobre DEPs, aplicativos descentralizados. Beleza? Então, você tem essa carteira, essa facilidade de ter uma carteira de criptomoeda no seu smartphone, mas não para por aí. Tem um terceiro tipo de carteira de criptomoedas, que é a carteira para o computador. Então, tem aqui o meu computador na minha frente e eu posso instalar uma carteira de criptomoedas aqui no computador. É um programa para computador. E tem essa carteira aqui, ó, que é uma carteira física, semelhante a um pendrive, mas é uma carteira de criptomoeda, e essa é a mais segura de todas. E por isso que eu tenho um vídeo aqui no canal, uma aula, passo a passo, configurando essa carteira. Tem falando aonde comprar, tem falando o preço, se bem que o preço muda, tá? Não sei se está mais caro ou se está mais barato. Mostrando a configuração, mas é passo a passo. Foi a configuração da minha carteira que eu fiz e eu gravei. Então, para você assistir o passo a passo de criação e configuração, ainda que você não tenha essa carteira, muita coisa da criação e configuração é igual em todas as carteiras de criptomoeda, e eu vou falar alguma dessas coisas aqui. Então é interessante que você assista esse vídeo, que está aí no card também, a criação e a configuração de uma carteira de criptomoedas, beleza? Falado desses 4 tipos de carteira de criptomoedas, nós vamos entrar na parte mais importante, que são as configurações. Então, primeiro, o que você precisa fazer? Ó? Ver qual é o melhor tipo de carteira para você. Eu acredito que a carteira mais cômoda é a carteira do celular, mas você escolhe qual carteira você vai escolher dos 4 tipos. Depois que você decidir qual vai ser a carteira que você vai usar, vem a parte mais importante, que é a criação, a configuração. E na configuração, o mais importante de tudo são as palavras, que eu botei ali frase, mas são palavras de recuperação. As palavras de backup são chamadas tecnicamente de seed phrase. É uma frase formada por 24 palavras aleatórias. Elas são criadas pela própria blockchain de maneira aleatória quando você vai instalar e configurar a sua carteira de criptomoeda. E por que isso é o mais importante da configuração? Porque se você perder essas 24 palavras, você pode ter $1 milhão dentro da sua carteira. Se você perder essas 24 palavras, você perdeu todo o seu dinheiro, não tem mais acesso. Mas, Elias, pelo amor de Deus, não me diga isso, eu digo, e isso é excelente. Sabe o que isso mostra? Que as criptomoedas, elas estão no seu poder, no seu domínio. De fato e de verdade, elas são suas. Elas são tão suas que se você perder a frase de recuperação para poder recuperar o acesso à carteira, acabou. As criptomoedas estão perdidas. Ninguém mais mexe nelas. Olha como é legal a segurança do mercado de criptomoedas. Talvez você não sabia disso. Mas é claro, você, no momento da criação, da configuração, você vai receber essas 24 palavras, aí 24 ou 12. Algumas carteiras são 24, outras são 12, e ainda tem a carteira que você pode escolher se você quer as 24 palavras ou as 12. Eu aconselho você a escolher as 24. Quanto maior a quantidade de palavras, maior vai ser a segurança da carteira, porque são palavras aleatórias. Então, são bilhões de combinações para alguém conseguir descobrir, se é que descobre um dia. E aí, o que você faz? No momento da criação, recebeu as 24 palavras, papel e lápis, papel e caneta, na verdade, não é nem um lápis que você deve pegar, e anota, escreva no local seguro as frases de recuperação da sua carteira, tá certo? E aí depois vem as outras etapas. Em algumas carteiras de criptomoedas, é necessário um endereço de e-mail para você configurar, instalar a carteira. O que eu aconselho? O que eu faço e aconselho? Eu falei o que eu faço na hora que eu fui tirar o óculos.
para coçar meu olho, parecendo Clark Kent, Superman. Tirei o óculos, vou voar. O que eu faço? O que eu aconselho, o que eu faço e aconselho com relação a e-mail? Cria um endereço de e-mail específico para os seus investimentos em criptomoedas. Então, eu sei que você já tem vários endereços de e-mail, é normal, a maioria das pessoas tem, ou tem um e-mail para usar para tudo, mas para os seus investimentos, para você mantê-los mais seguro, cria um endereço de e-mail novo, vai nas configurações do e-mail que você criou e ativa a verificação em 2 etapas e também anota a frase de backup do e-mail. Tem muita segurança o e-mail, mas não vem configurado. Você precisa configurar. Então, estou te dando dica de segurança, beleza? A carteira que precisa de e-mail, cria um e-mail, configura a segurança no e-mail e bota lá o e-mail. E aí, depois que você vai colocar a sua senha, você vai criar uma senha. Então, geralmente, para se entrar nas carteiras de criptomoeda, você precisa de uma senha. Algumas carteiras você precisa de uma senha e de um e-mail, do endereço de e-mail que você configurou. E caso você perca a senha e o endereço de e-mail e tenha $1 milhão dentro da carteira, você está tranquilo porque você tem as frases de recuperação. Então, aquelas 24 palavras que eu falei um pouco atrás, você consegue fazer o backup da sua carteira e tá com o seu dinheiro tranquilo. Mas se você perder as 24 palavras, você perdeu o seu dinheiro. Então, é muito importante. Por isso que eu deixei aí em amarelo, escrito assim, ó, assista ao passo a passo da criação da carteira. Eu já coloquei no card, assiste o passo a passo. Porque todas essas etapas que eu falei aqui são comuns de todos os tipos de carteira. Muda só a plataforma, alguma coisinha, mas o fundamental, o básico é o mesmo. A configuração, as frases de recuperação, senha. E isso eu fiz gravando a aula. Então é importante você assistir para você aprender na prática, beleza? E aí, ó, para você não perder nada e ficar de fato, de verdade, antenado sobre os atalhos e obstáculos para você ganhar dinheiro em um mês, eu estou fazendo uma série de lives chamada Série Investimento Cripto. Essa série acontece terças e quintas, às 15 horas aqui do Brasil. E quando você vê eu falando assim, ó, 20 horas do Brasil, 15 horas do Brasil, é porque eu tenho uma audiência também no exterior. Tem bastante gente que me acompanha de Angola, Moçambique, algumas pessoas dos Estados Unidos, tem gente até da China que me assiste. É impressionante o poder da internet, né? Por isso que eu especifico que são 15 horas do Brasil. A série Investindo em Cripto, Investimento Cripto. E nessa série eu explico quais são os atalhos e obstáculos para você ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas. O legal é que se você participar ao vivo, você tem a chance de ganhar o PDF da live. Então, eu faço uma aula ao vivo, sempre tem um tema que é um atalho ou um obstáculo para você ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas, e no final da aula, em algum momento da aula, eu falo para as pessoas o que elas precisam fazer para ganhar todo o material de apoio que foi apresentado na aula. Olha que legal. É massa, tá? Um conteúdo preparado em PDF para você. Mas você precisa participar da série Investimento Cripto ao vivo para ter essa chance. Beleza? Elias, eu não consegui participar ao vivo, mas eu gostaria de ver as gravações. Tem uma playlist aqui no canal, tem escrito assim, ó, lives, série Investimento Cripto, onde você pode ver o conteúdo que é muito bacana também, tá certo? Então vamos lá, ó. Escolhendo uma exchange confiável para comprar criptomoedas. Um dos grandes erros que quem está começando comete é abrir conta em qualquer corretora e achar que está seguro, que está tudo bem, e às vezes cai um golpe, às vezes paga taxas muito altas. Então vamos falar aqui de alguns pontos para você entender o que é uma corretora de criptomoedas confiável, beleza? Então vamos lá. Critérios de seleção. O que você tem que observar para selecionar se vai abrir conta na corretora ou não? Primeiro, o volume financeiro
que está rodando dentro da corretora em 24 horas. O volume é em 24 horas. Se tem um volume de $500 milhão, de $500 mil para cima, excelente sinal. Tem bastante grana sendo negociada dentro da corretora. Isso supostamente mostra que tem bastante gente e aí traz uma segurança maior, tá certo? Um outro ponto que você deve observar antes de abrir a conta na corretora são os mercados. E o que são os mercados? Os pares de negociação, porque criptomoeda é negociada em par. Bitcoin real, Bitcoin dólar, Bitcoin euro, Bitcoin Ethereum. É uma troca de criptomoeda, né? Troca os reais pelo dólar, troca os reais pelo Bitcoin, troca os Bitcoins pelo Ethereum. Então, quanto mais mercados, quanto mais pares de negociação houver dentro da corretora, também é um bom sinal. Uma outra coisa importante são os acessos semanais. Quantas pessoas vão lá na corretora fazer login, entrar na corretora para analisar, negociar, enfim. Quanto maior forem os acessos semanais, melhor ainda. Um outro ponto é a pontuação. Agora até a pontuação da corretora. Por quê? As corretoras de criptomoedas, elas passam por uma avaliação, recebem um selozinho de certificado e uma pontuação. Quanto maior for a pontuação, melhor. Elias, onde é que eu consigo ver isso tudo, essas informações? Num site de estudos do mercado chamado CoinMarketCap. E olha, falando de exchange, eu tenho uma aula aqui no canal onde eu explico detalhadamente os pontos que você deve avaliar, como é que é uma exchange, falo mais aprofundadamente sobre esse assunto. Vou colocar o vídeo aí no card também, para você depois assistir e aprender mais sobre corretoras de criptomoedas. Valeu? Então, vamos lá. Ó. Gerenciamento de risco e estratégias de investimento. Para você que está começando agora, lembrando que eu ainda vou te dar um passo a passo, um mapa para você seguir, tá? E os vídeos que eu estou indicando que você assista tem vídeos que são aulas práticas, mão na massa, onde eu estou configurando ali para você ver. Por isso que é importante você assistir as aulas que eu indico. Valeu? E aí, ó, vamos lá. Antes de você saber, eu preciso te avisar mais uma vez, para você não ficar de fora, não ficar sem saber quais são os caminhos que te levam a ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas. Você precisa fazer isso. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Se você ainda não ativou as notificações, ativa. Se você já fez isso tudo e ainda não comentou, comenta o vídeo. Porque somente dessa forma o algoritmo do YouTube, a inteligência artificial do YouTube vai entender que é um conteúdo que está te ajudando. Então, essa inteligência artificial vai passar a trabalhar em seu favor. Todas as vezes que eu tiver uma aula nova aqui, imagina, toda vez que eu falar assim, ó, estou liberando uma aula hoje, a inteligência artificial do YouTube vai falar, ó, aula nova liberada, vem aprender como ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas. Ela vai te notificar para você não ficar de fora. Aí você vai ficar um fera no mercado. Se você é constante no aprendizado, vai chegar uma hora que você vai ser um expert. Você vai ter condição até de ensinar os outros. Olha que massa. Então é importante você fazer esses 4 passos, tá certo? E aí, ó, sobre gerenciamento de risco, vamos falar primeiramente de diversificação de portfólio. Portfólio é uma carteira de criptomoeda. E quais criptomoedas tem ali na sua carteira? Você decidiu investir. Então, exemplo, um portfólio bem conservador no mercado de criptomoedas, Bitcoin e Ethereum. É bem conservador. São as principais moedas do mercado, são chamadas de moedas de segurança, para você ter ideia da importância dessas criptomoedas no mercado. Então, quem tem criptomoeda Bitcoin e criptomoeda Ethereum dentro da carteira, investiu nessas 2 criptomoedas, o portfólio dessa pessoa é formado por essas 2 criptomoedas. Para você entender que, às vezes, a pessoa lê portfólio,
que parada é essa? É nome italiano? É nome de japonês? Não sabe o que é, normal. E eu falo assim, gente, não é criticando, não. É porque eu entendo que quando você está aprendendo alguma coisa nova, é normal que você não saiba daquilo que você está aprendendo. Raciocínio lógico. Então, muitos termos técnicos do mercado de criptomoedas você não vai saber. E por isso que eu evito ao máximo ficar falando para você os termos técnicos. E quando eu falo os termos técnicos, eu te explico para você entender do que eu estou falando. Tá certo? Então, ó, para você diversificar o seu portfólio, diversificar a sua carteira de investimento, é preciso você definir alguns critérios para investir. Isso você faz. Então, o que acontece? Ó? Um critério que eu tenho para investir é o seguinte: eu não invisto em meme coins para o longo prazo. O que é meme coin? É um tipo de criptomoeda que é um meme da internet. É uma modinha. Então, isso é um critério de investimento meu. Há pessoas que investem. Eu não invisto. Lembra que no mercado de criptomoeda a gente faz o que a gente quer com o nosso dinheiro? Essa é a democracia do mercado cripto. Então, você faz o que você quer com o seu dinheiro. Mas, no meu critério de investimento, meme coin é para curtíssimo e curto prazo. Investimentos relâmpagos. Aquele investimento rápido. Pega um movimento, a valorização, tiro minha grana. Isso é um critério meu. Já Bitcoin e Ethereum, eu não invisto para o curto prazo. Eu não faço investimento relâmpago com Bitcoin e Ethereum. É o inverso. Bitcoin e Ethereum, para mim, é um investimento, para longo prazo, um investimento clássico, para médio e longo prazo. Por quê? Porque eu entendo que o Bitcoin e Ethereum têm um poder muito grande e ao longo dos anos vai valorizar muito. E isso é um critério meu de investimento. Você pode ter o seu critério a partir do momento que você estuda, que você aprende, que você entende como funciona o mercado de criptomoedas. Então, gerenciamento de risco é feito com critérios. Você tem que ter os seus critérios para investir. E aí, ó, para você conseguir entender isso bem, eu vou deixar aqui no card um vídeo, mas é um vídeo de uma série. A série é chamada Cripto Promissora e Barata. Eu passei um bom tempo analisando criptomoedas aqui no YouTube. Um bom tempo eu passei analisando criptomoedas aqui no YouTube. E aí eu tenho várias aulas mostrando, analisando na prática. Essas aulas que eu indico é sempre bom você assistir, porque você sempre vai aprender mais alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui um vídeo de uma criptomoeda que eu analisei há algum tempo atrás, do Cripto Promissor e Barata. Assiste esse vídeo, que aí você vai ter uma noção de critérios para investir. Os critérios que eu uso, geralmente eu falo nas análises que eu faço. Beleza? Depois você vai precisar analisar o mercado para você gerenciar o seu risco. Como é que eu analiso o mercado, Elias? Vendo as principais notícias, e aí notícia você tem dentro das corretoras, sempre tem ali uma aba para notícias do mercado. Você tem o CoinMarketCap, que é um site de estudo, um site de notícias do mercado de criptomoedas, que você pode lá observar. Existem vários sites confiáveis, seguros, que você pode buscar as informações. E aí, uma outra coisa, se tratando de análise de mercado, é o movimento do preço. Tudo isso é gerenciamento de risco. Vou dar um exemplo que eu sempre dou para ficar fixo na sua cabeça. O Bitcoin é a melhor criptomoeda do mercado. O Bitcoin é considerado como uma moeda de segurança. No entanto, quem comprou Bitcoin a 69 mil dólares há alguns anos atrás, hoje está num amargo prejuízo ou vendeu com perca. Pô, Elias, mas como é que pode? Se é a melhor criptomoeda, o mercado oscila, o preço sobe e desce. E não é porque é a melhor criptomoeda do mercado que é o melhor momento de comprar. E isso você consegue identificar fazendo uma análise do movimento do preço. Então é importante você fazer isso, tá certo? Para que fique bem claro aí para você entender. Coloca aí nos comentários se você conseguiu entender a aula até agora ou se ficou alguma dúvida. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E aí, ó, para te ajudar na prática, primeiro passo é escolher a melhor carteira
para seus investimentos. Carteira de criptomoeda. Já falei de uma aula que eu faço isso ao vivo. Configuração na hora. Segundo passo, criar a sua carteira. Então, primeiro você escolhe a carteira, depois você cria a sua carteira, configura. E aí guarda as palavras de recuperação. Lembra daquelas 24 palavras? Deixa guardada num lugar seguro. Terceiro, você escolhe a melhor exchange, a melhor corretora de criptomoeda para você investir. E aí já falei também de uma aula onde eu explico passo a passo. Depois você cria e configura a sua conta na corretora com segurança total. A máxima segurança você configura lá na corretora. E aí, por último, você analisa o movimento do preço, você analisa os fundamentos da criptomoeda, investe e diversifica os seus investimentos. Não coloca todos os ovos num cesto só. Distribui, investe. Tipo assim, você tem R$100 para investir, compra R$25 de 4 criptomoedas diferentes. Então, compra ali o top 5, top 4 do mercado, 4 criptomoedas. E até o top 4 você tem que analisar para ver se faz sentido para você investir naquelas 4 criptomoedas. Então, é importante você começar a entender que você que vai tomar as decisões. E aqui nas aulas, eu nunca vou falar para você assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu sempre vou te ensinar o que eu faço, o que eu ensino para os meus alunos que estão ganhando dinheiro em um mês no mercado de criptomoeda fazerem, mas eu vou sempre, como eu faço com os alunos, deixar bem claro que no mercado de criptomoedas você é o dono do seu dinheiro e você tem que aprender a tomar a melhor decisão. Beleza, galera? E aí, aqui no canal, tem mais de 200 aulas explicando sobre o mercado de criptomoedas. Aconselho fortemente que você tire um tempo intencional. Não espera aparecer tempo, não. Porque a nossa vida é tão corrida que se a gente esperar aparecer tempo, nunca vai aparecer. Separe um tempo intencional. Vale a pena deixar de ver um filme, deixar de assistir uma série, deixar de ir num jogo de futebol para sentar e aprender como ganhar dinheiro em um mês. Então, separe um tempo intencional para você assistir às aulas, para você aprender mais sobre o mercado de criptomoedas, tá certo? E a sacada de investimento de hoje, da aula de hoje, é identificar as tendências do mercado de criptomoedas para ganhar dinheiro em um mês. O preço de uma criptomoeda se movimenta seguindo tendências. E você entender, aprender a identificar essas tendências te coloca na frente dos outros investidores. Isso sem sombra de dúvida. Enquanto a maioria das pessoas estavam comprando Bitcoin em $60 mil, eu já tinha vendido os meus. Porque eu sabia que a tendência estava mudando e o preço ia cair. Não é que a gente adivinha o que vai acontecer no mercado. A gente observa os padrões do mercado. Eu olhei para o lado que só apareceu um braço ali, eu pensei que era um fantasma, é o braço da minha esposa. Imagina, você está assim na sala, fazendo uma aula tranquila, aparece um braço assim. Então, entender da tendência do mercado te deixa à frente dos demais investidores, tá certo? Isso é importante pra caramba. E aí tem alguns pontos aqui que eu gosto de destacar. Você aprender como identificar as tendências do mercado de criptomoedas, você ter estratégias para aproveitar as tendências e obter lucro. Se você aprende a identificar a tendência, você aprende também a criar estratégias para você ter lucro em determinados momentos no mercado, mesmo que o mercado, o preço esteja caindo. Porque tem gente que pensa assim, o mercado de criptomoeda está em queda, não tem como ganhar dinheiro. Se engana você, tá? Se você pensar isso, você está enganado. E as ferramentas e indicadores úteis para analisar, para análise de mercado, para analisar a tendência do mercado, são pontos importantes
relacionados à tendência. E para você ter toda essa capacidade de fazer isso, é que nós vamos ter a nossa próxima aula falando sobre as tendências do mercado de criptomoedas. Como você decifrar as tendências do mercado de criptomoedas. Depois dessa aula, você vai entender de uma vez por todas o que é uma tendência, como identificar a tendência e como aproveitar a tendência para você ganhar dinheiro. É um desafio que eu faço com você. Então, fica ligado aí na nossa próxima aula para você aprender aí sobre as tendências do mercado, beleza? Se você ainda não curtiu o vídeo, não se inscreveu no canal, não ativou as notificações e não comentou a aula, se você ainda não fez essas 4 coisas, como se fala aqui na Bahia, você está dando mole. Por quê? Somente fazendo essas 4 coisas, a inteligência artificial do YouTube vai entender que o conteúdo é bom, que está te ajudando e vai trabalhar ao seu favor. Então, quando eu liberar a próxima aula, o YouTube vai te avisar. Quando eu fizer as lives, que eu tiver ao vivo na série Investimento Cripto, a inteligência artificial do YouTube vai te avisar. Olha que legal, olha que massa. Então, é importante você fazer aí essas 4 coisas para a inteligência artificial do YouTube trabalhar em seu favor. Foi um prazer ter você nessa aula. Desejo ótimos investimentos a todos e te aguardo na nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.